A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo para honra e glória do Senhor. Mais um vídeo em que Deus ele vai trazer paz ao teu coração. Sabe aquele momento que você vê uma tempestade enorme se formando? Sabe aquele momento que talvez já aconteceu com todos, né? Você tá ali na rua andando, talvez indo pro trabalho, indo passear, aí você olha pro céu, tudo escuro. Você fala, opa, vai cair uma chuva. Só que você não se preparou para aquela chuva. Você não levou guarda-chuva, você não levou por quê? Você saiu da sua casa, tava um dia sol. Ou até tava nublado, mas você não imaginou que ia chover. Tava quente ali, você não imaginou que ia chover. Só que no meio do caminho, vem aquela tempestade, aquela chuva e te pega no meio do caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, nós temos medo desse momento. Ninguém quer sair molhado. Sair molhado na chuva é horrível. Sair na rua, se pega um alagamento por aí, ou você chega com cheiro horrível, se molha, pode ficar doente e algo ruim pode acontecer. O vídeo de hoje é para esclarecer muitas coisas no seu coração. Talvez você esteja passando por esse momento. A OM engravidou, sua esposa engravidou do OH. O que fazer nesse momento? Eita, é uma dor insuportável. Principalmente para aqueles que ainda não têm filhos ou para aqueles que não podem engravidar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma história na Bíblia. Muitos conhecem a história de Davi. Davi, ele se apaixonou por uma mulher, tá? Eu não vou entrar profundamente na história, eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Então eu vou pedir para vocês leem a história, tá? Não vou entregar tudo aqui mastigadinho, mas eu vou falar para vocês por cima. Ele se apaixonou por uma mulher, essa mulher era casada. Ele mandou o marido dela para frente de guerra para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com essa mulher. Porém, antes do marido dela morrer, ele se deitou com essa mulher. Quando ele se deita com essa mulher, ela engravida. E nesse momento que ela é engravida, o que acontece? Ele falou, opa, quero casar com ela. Mandou matar o marido, porque todos sabem, naquela época, e até hoje, que se aquele homem estiver vivo e casado com ela, ela pertence a ele. Então, o que acontece naquele momento? Mandou matar o marido, né, para que ele pudesse ficar livre para se casar com aquela mulher e ter o filho. Rei, né, podia todas as coisas. Ela não podia ter negado se deitar com um rei ou algo. Gente, leiam a história. É maravilhosa a história e vocês vão entender. Resultado final, tá? Eu preciso tirar visões daquilo que você talvez não esteja vendo com essa nuvem, tá? Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre a chuva que te pegou no meio do caminho? Então, já eu vou te falar, voltar nesse assunto. Davi se vê ali com aquela mulher grávida. O marido dela foi morto na frente de guerra e ele poderia casar com ela e viver felizes. Só que assim, Deus não é Deus de brincadeira. Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não deixa ser enganado. Deus, ele não passa a mão na cabeça daqueles que estão errados. O que aconteceu? Resultado final. Davi perdeu seu filho. Amados, todos os dias é doloroso o que eu vou te falar. É cruel o que eu vou te falar. Eu aconselho mais ou menos umas 50 pessoas por dia, ou até mais. Tenho tido muitas pessoas que me procuram falando que a OM perdeu o bebê, falando que a esposa perdeu o bebê, falando que o bebê nasceu morto, falando que o bebê nasceu com uma doença, o filho morreu com uma doença, filho do adultério. Sabe, amados, Deus não é vingativo, Deus ele é justo. Talvez poderia ter acontecido isso nesse momento, aconteceu. É uma das coisas que acontece, tá? Eu tô falando pra vocês, não pra vocês ficarem felizes e começar a orar pra Deus matar o filho. Jamais, nunca façam isso. Deus é justo. Tomem cuidado com o que vocês oram. Tomem cuidado com o que vocês pedem. Mas infelizmente, gente, eu tô passando pra vocês algo que eu vejo diariamente acontecendo, tá? Então assim, talvez você esteja sofrendo por algo que você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Gente, segundo ponto que eu vejo todos os dias acontecendo. Marido engravidou OM. Mulher engravidou OH. Acredita que muitas pessoas estão me procurando para falar que o marido descobriu que o filho não era dele?
Talvez a sua esposa engravidou do OH e nem era do OH e acabaram terminando e ela ficou abandonada ali com um filho para criar. Terceiro ponto que eu vou falar para vocês. Ninguém morre por conviver com uma criança. Dói, você ser traído, dói, machuca. Só que essa criança pode ser uma bênção na sua vida. Esse homem, ele vai voltar, essa mulher, ele vai voltar, talvez com uma carga, com um bebê, com uma consequência daquele pecado que ele cometeu lá fora. Mas essa criança, ela pode ser uma bênção na sua vida. Amados, não sei a sua situação, não sei a vida. Talvez você casou nova, seu marido e você não tiveram filhos antes. Mas eu tenho muitas pessoas, que vieram de namoros na adolescência e engravidaram, depois foram abandonados e estavam com filhos, conheceram o marido, casaram e hoje estão vivendo, lutando pela restauração do casamento, sendo que o marido já tinha filhos. Você vai ter que conviver, você vai ter que amar essa criança. O que vai acontecer? Eu te falei pontos tristes que eu vejo acontecendo todos os dias. Mortalidade infantil no adultério. Isso eu vejo muito. Abortos. Às vezes a gravidez da OM não vinga, a gravidez da sua esposa não vinga. Eu vejo isso acontecendo, a descoberta de que o filho não veio de um adultério do adultério, sabe, gente? Mas quando a gravidez ela vinga, quando esse filho existe dentro de um relacionamento ali que foi fora do casamento, gente, vem como uma bênção. Abraça essa criança. Ame como se fosse sua. A criança não tem culpa, a criança ela não pediu para vir ao mundo, ela não tem culpa daquilo que aconteceu, sabe? Eu vejo muitas pessoas magoadas no passado porque foram abandonadas pelo pai, abandonadas pela mãe. E sabe, muitas das vezes essas pessoas que foram abandonadas pelo pai carregam essa dor. Talvez você pode ser uma pessoa dessa. Foi porque esse homem encontrou um relacionamento novo e quis abandonar os filhos porque essa outra pessoa fez isso. Imagina a dor dessa criança. Ela não tem culpa. Imagina a situação em que ela se encontra ser abandonada pelo pai ou ser abandonada pela mãe, porque tem muitas mães que abandonam também. Então, assim, amados, aconteceu de seu marido engravidar o OM ou sua esposa engravidar no deserto, abrace. Para de sofrer antes, você não sabe o que Deus tem guardado, sabe? Nós temos mania de querer sentar todos os dias e escrever a nossa história da forma que a gente quer. Para de ficar fazendo um rascunho da sua história. Viva um dia por vez. A Bíblia fala, já basta cada dia o seu mal. Para de ansiedade, para de ficar sofrendo, para de ficar olhando foto, da OM grávida. Gente, corta o vínculo com a família, corta o vínculo com a pessoa que saiu. Apaga número para não ver status. Sai do Instagram, sai do Facebook, para de acumular sofrimento. Você não precisa disso, você não sabe o que vai acontecer. Eu tenho todos os dias falado com pessoas que falam, irmã, a OM engravidou, vem sofrendo, chorando. Daqui a pouco, irmã, a OM abortou, ou então o filho nem era dele, ou algo aconteceu. Você não sabe os planos de Deus, você não sabe o dia de amanhã. Para de tentar escrever o dia de amanhã do jeito que você acha que deve ser. Para de tentar burlar uma coisa que você não tem controle. Lembra que eu falei sobre a chuva? Lembra que eu falei sobre você sair de casa sem saber se vai chover ou não e no meio do caminho a chuva te pega? Então, você não tem controle sobre isso. E você tem que parar de ter medo daquilo. Se previna. Pode chover, pode acontecer de chover. Compra um guarda-chuva pequeno, deixa dentro da sua bolsa. Sabe por quê? Amanhã vai vir a notícia de que seu marido engravidou OM. Amanhã vai vir a notícia de sua esposa engravidou do OH. E o que vai acontecer? Se previna. Fala, Senhor, eu não vou sofrer antes da hora. Eu não vou sofrer com o que pode acontecer. O que o Senhor permitir, deixa eu colocar uma coisa bem clara. Não cai uma folha da árvore. Deus tem o fio do cabelo da sua cabeça contado.
Não tem nada que aconteça sem a permissão de Deus. Talvez você lutou muito para engravidar e não conseguiu. E seu marido saiu de casa e engravidou outra mulher. E você sofre por isso. Para de ver os lados ruins da história. Tenta falar, Deus, o Senhor deu a oportunidade. Lembra quantas histórias na Bíblia de mulheres que não podiam engravidar. E depois falavam até para o marido engravidar de outra. E Deus concebeu o milagre. Para de sofrer antecipado. Para de sofrer com coisas que você não tem controle. Dói. Se permita chorar por 3 dias pela situação que você se encontra. Talvez isso tá te doendo pela descoberta. Mas será que era tempo de você descobrir? Será que você olhou no status? Será que você foi procurar saber coisas que não deveria? Será que você não cortou relação com pessoas que você deveria ter falado, eu não quero saber de nada, não me conta nada? Existe a vergonha. Teve um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a vergonha. Então assim, gente, reflita, pensa. O vídeo de quinta-feira falou sobre o quê? Sobre a vergonha de ser repudiado. Quem não assistiu, assiste. Para de sofrer com coisas que você não tem controle. Você não sabe o seu dia de amanhã. Se essa gravidez vingar, se essa criança tiver que fazer parte da sua vida, você não quer restauração? Essa criança vai fazer parte da sua vida. Abraça, ama. Não é seu filho, não é do seu sangue, mas ama essa criança. Abraça essa criança. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa dos erros dos adultos, das escolhas erradas. Então ama a criança, abraça, cuida como se fosse seu filho. Trata bem. Se você já tem filho, trata da mesma forma, sabe? Existem mágoas que precisam ser curadas. As pessoas às vezes passam por coisas que precisam passar para saber ser humilde. Talvez essa criança ela veio para sua vida, Deus permitiu que ela veio para sua vida para baixar um pouquinho a sua bola e você vê que dentro do seu coração você precisa ter um coração humilde. Abraçar um inocente que não tem culpa de nada, isso é ser humilde, isso é aprender todos os dias com a Bíblia. Seja como Jesus é. Seja como Jesus foi no passado, como Ele é no presente, leia a história da Bíblia e entenda o que Deus está falando com você. Se você está passando por esse sofrimento, por essa descoberta, por essa dor, amados, para de antecipar sofrimento, que você não sabe como vai ser lá na frente. Deus Ele vai te abençoar, mas você tem que abençoar o próximo também. Abraça essa criança. Ame, ore por ela, ore pela gestação, para que Deus abençoe a gestação. Dói, mas imagina Satanás esfregando na tua cara o adultério do teu marido, da tua esposa, ainda esfregando uma gravidez na tua cara e você dobrando o seu joelho para orar para Deus abençoar a vida dessa criança, para Deus abençoar o parto dessa criança. Você já pensou a facada nas costas de Satanás que você vai dar? Um tapa na cara de Satanás ali no mundo espiritual. Ei, talvez Deus está te testando. Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Por que você não pode ser levado ao deserto para ser provado também? Entenda a sua prova. Passe por ela da forma justa. Fiquem todos na paz, amados.